Boa noite, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre árvores de decisão, que é também um algoritmo muito simples, mas muito poderoso, utilizado tanto para a classificação quanto para a regressão. Assim como o algoritmo do KNN, do K-Nearest Neighbors, uma árvore de decisão, do inglês Decision Trees, é um algoritmo de aprendizado supervisionado, não paramétrico e não linear, e que pode ser utilizado tanto para classificação quanto para regressão, conforme eu acabei de dizer. O objetivo dele é criar um modelo que prediz o valor de uma variável de saída, ou seja, uma classe, aprendendo regras simples de decisão inferidas a partir dos atributos do conjunto de treinamento. Então ele vai criar, vocês podem ver isso como vários if-elses, uma sequência de if-elses. Então ele aprende essas regras e a partir dessas regras de decisão, que ele infere a partir do conjunto de treinamento, ele vai conseguir classificar ou fazer a regressão de exemplos, de instâncias novas que vocês podem apresentar para o modelo. As árvores de decisão, elas são componentes fundamentais das florestas aleatórias, do inglês Random Forests, que estão entre os mais poderosos algoritmos de aprendizado de máquina disponíveis atualmente. Então, as florestas aleatórias são muito utilizadas para resolver vários problemas de classificação e também alguns de regressão. E eles são bem, como a gente vai ver mais tarde, talvez na próxima semana, através de um estudo dirigido, as florestas aleatórias são nada menos do que um conjunto de árvores de decisão que as árvores de decisão aprendem a partir de conjuntos de treinamento diferentes. Nós vamos ver como criar esses conjuntos e cada árvore toma uma decisão, faz uma classificação e a floresta em si, ela classifica através da maioria dos votos por uma classe X. Então a maioria, ela conta, a floresta, vamos dizer, o algoritmo da floresta aleatória conta quantos votos por uma classe e a classe escolhida é a classe que tem o maior número de votos. No caso da regressão, uma média. Seria uma média de todos os valores de regressão feitos pelas diferentes árvores. E isso a gente vai ver é bem poderoso e melhora muito a performance do algoritmo de classificação. Bom, formalmente, isso é do Wikipedia, uma árvore é um grafo não direcionado, na qual dois vértices quaisquer se conectam por um único caminho, ou seja, é um gráfico acíclico não direcionado. Então, vocês, talvez de computação, conhecem bem grafos. Esse é um tipo de gráfico, uma árvore é um gráfico não direcionado, ou seja, não existe direção, não existe nenhuma seta dizendo que um nó vai para outro nó, então não existe direção nesse caso. A árvore trata ela é uma estrutura de dados muito importante. As árvores de decisão são muito importantes para as áreas tanto de computação, de aprendizado de máquina, tomada de decisão e teoria de jogos. Então ela é utilizada em todas essas áreas aí, é bem importante para elas. A árvore ela possui um nó raiz, do qual parte o processo de decisão. Então todo os if-elses que eu falei, eles começam de um nó raiz e a partir daí você vai ter, se uma possibilidade ocorrer, você vai ter um outro ramo, se outra possibilidade ocorrer, outro evento ocorrer, você vai ter outro ramo e assim por diante. Nesse processo, valores distintos de atributos geram arestas, ou seja, ramificações, e quando se chega a um nó folha, ou seja, quando se termina aquele ramo, não tem mais para onde ir, ocorre uma atribuição da classe. Então, a classe é atribuída através do nó folha, que é o último nó de uma árvore. As árvores de decisão são modelos de caixa branca, ou seja, é possível, a gente consegue entender e explicar facilmente como o modelo realiza a classificação dos exemplos, baseando-se nos atributos de entrada. Então, quando nós olharmos uma árvore, nós vamos ver que ela é facilmente entendível e a gente consegue explicar como que, através dos atributos de entrada, ela gera uma classe, ela te dá como saída uma classe.
E isso é o oposto dos modelos de caixa preta, onde os resultados são difíceis de interpretar e não é fácil entender como os diferentes atributos eles vão interagir entre si para gerar a saída. Então a gente não consegue facilmente entender, por exemplo, numa rede neural como ela gera aquela saída, uma regressão, uma classificação a partir dos atributos de entrada. Então é difícil de explicar isso com um modelo de rede neural, mas com um modelo de árvore de decisão isso é muito fácil e bem intuitivo e direto. Bom, na figura abaixo a gente mostra, eu apresento um exemplo simples de uma árvore de regressão. Essa árvore é um exemplo baseado num conjunto de dados sobre se jogadores vão ou não jogar tênis, dependendo de algumas variáveis meteorológicas. Nesse conjunto, nós analisamos atributos diversos. Esses atributos são atributos meteorológicos para estimar se eles vão jogar ou não, dependendo desses atributos. Então, como vocês podem ver, na figura, cada atributo, então o clima, a umidade e o vento, leva a uma resposta e para cada nó folha atinge-se uma decisão sobre jogar ou não tênis naquele dia, dependendo daqueles atributos, daqueles valores meteorológicos. Então, no caso aqui, o nó raiz é o clima, outlook, que tem 3 possibilidades, 3 valores, ele pode assumir apenas 3 valores: ensolarado, nublado e ventando, com vento. A umidade, alta umidade, umidade normal, e vento, se está ventando ou não, se não está ventando. Então nós temos a classe negativa, que vai dizer que eles não vão jogar, e a classe positiva, que eles vão jogar. Então o uso da árvore para classificar padrões é relativamente direto, como vocês estão vendo aqui. Mas é preciso responder uma questão muito importante. Como que nós induzimos, ou seja, como que nós treinamos uma árvore de decisão a partir dos dados de treinamento? Como que nós podemos criar essa árvore aqui? Nós vamos ver logo em seguida como que nós criamos essa árvore através dos dados de treinamento. Então, essa é uma pergunta muito importante. Então, aqui, só vendo um exemplo rápido, se o clima daquele dia for ensolarado, então nós já caminhamos aqui por esse ramo, chegamos ao nó de umidade e vamos supor que a umidade seja normal, então aquele dia é classificado como a classe positiva, ou seja, é uma grande chance que eles vão jogar aquele dia, então é classificado como jogar. Bom, aqui eu falo sobre o processo de indução de uma árvore de decisão. Bom, a primeira abordagem para induzir, ou seja, para treinar uma árvore de decisão poderia ser através da construção de maneira exaustiva de todas as árvores capazes de resolver o problema de classificação e em seguida selecionar a mais simples, ou seja, utilizando a navalha de Ockham. Mas, entretanto, essa abordagem ela pode ser computacionalmente muito custosa. Se você tiver uma base de dados com um número de atributos muito grande, essas árvores vão ficar muito grandes. E isso pode levar muito tempo para ser treinado e pode ser computacionalmente muito custoso. Então, existem alguns métodos, dentre eles, um dos mais utilizados é o método ID3, o Iterative Dichotomizer Tree, que discutiremos a seguir. Ele é uma abordagem que não garante a obtenção da menor árvore, mas ele busca obter árvores apropriadas, ou seja, com um tamanho não tão grande, num período de tempo relativamente curto. E essas árvores também são árvores que fazem uma boa classificação, têm uma boa performance, uma boa precisão. O método ID3 ele é um dos métodos de indução de decisão mais utilizados, conforme eu disse. A metodologia por trás do ID3 ela se baseia na teoria da informação, para selecionar os atributos de cada nó. Então, cada um dos nós aqui, nós vamos usar a teoria da informação para encontrar inicialmente qual seria dos atributos o nó raiz e assim por diante, cada um dos nós nos diferentes ramos das árvores. Então a ideia ela é escolher o atributo que for o mais longe possível em fornecer uma classificação exata dos exemplos.
Um atributo perfeito, que nós chamamos de perfeito, ou seja, que faz uma classificação muito boa, ou seja, um atributo muito bom, ele divide os exemplos em conjuntos ou classes, cada um dos quais contendo todos os exemplos positivos ou negativos do conjunto, e, portanto, serão folhas das árvores de decisão. Então, o atributo que é um atributo perfeito para realizar essa diferenciação, essa criação dos vários nós da árvore, se ele for um atributo perfeito, ele vai conseguir dividir os exemplos perfeitamente nas classes. Então nós vamos conseguir ter as folhas das árvores, porque aí nós não temos mais não temos mais atributos para serem classificados. Tudo que nós precisamos então é uma medida formal de atributo, razoavelmente bom ou realmente inútil, ou seja, como que nós medimos o quão perfeito um atributo é para fazer aquela divisão para a criação dos nós. Então, o que nós precisamos agora é encontrar uma forma de calcular essa métrica, uma medida formal da qualidade, da perfeição daquele atributo. Então, o método ID3 ele utiliza a noção de ganho de informação, a qual ela é definida em termos da entropia, que é uma quantidade fundamental na teoria da informação. Então, nós vamos ver agora em seguida o que são esses termos, o que significam o ganho de informação e a entropia. Então, aqui eu falo sobre o ganho de informação e a entropia. Bom, o ganho de informação ele é uma propriedade estatística que mede o quão bem um determinado atributo separa os exemplos de treinamento de acordo com as suas classes. Portanto, construir uma árvore de decisão tem tudo a ver com encontrar um atributo que retorne o maior ganho de informação. A entropia ela é uma medida da incerteza de uma variável aleatória. Portanto, a aquisição ou ganho de informação corresponde a uma redução na entropia. Por exemplo, uma variável aleatória com apenas um único valor, ou seja, uma variável aleatória que assume apenas um único valor, por exemplo, uma moeda que sempre que jogada cai com cara para cima, não tem nenhuma incerteza associada. E, portanto, sua entropia é definida como sendo igual a zero, ou seja, não existe nenhuma incerteza com relação àquela moeda, porque nós sabemos que ela vai sempre cair com a cara para cima. Isso significa que não se ganha ou adquire nenhuma informação nova ao se observar o valor, no caso da moeda, ao se jogar a moeda. Agora, por outro lado, o resultado, se nós arremessarmos uma moeda honesta, é igualmente provável de resultar em cara ou coroa, que nós associamos aqui aos valores 0 e 1, respectivamente. Nesse caso, essa variável tem uma entropia igual a 1 bit, que significa que nós utilizamos 1 bit para representar esses dois possíveis valores, ou seja, cara ou coroa, 0 ou 1. Então, aqui nós temos uma entropia de 1 bit, significando que existe uma grande incerteza aqui no arremesso da moeda. Dessa forma, a variável aleatória que representa o resultado, por exemplo, de se rolar um dado honesto de 4 lados, tem 2 bits de entropia. Então, consequentemente, se você tem um dado, usando um dado que seja honesto, que possua 4 lados, você vai precisar de 2 bits para representar esses 4 valores do dado. Então, a entropia também seria de 2 bits, porque você precisa de 2 bits para representar os 4 possíveis valores. Agora imagine uma moeda desonesta, que tem uma probabilidade de resultar em cara em 99% dos arremessos. Então, em 99% dos seus arremessos, você vai ter cara. Em apenas 1% você vai ter coroas. Nesse caso, a entropia desse valor, se vocês forem pensar, deveria ser um número muito próximo de zero. Porque a incerteza associada a se jogar essa moeda desonesta é muito baixa. Porque nós sabemos que, muito provavelmente, com 99% de chance, ela vai cair com cara para cima. Então, a incerteza associada é muito baixa, a entropia deve ser um valor muito próximo de zero. Então, a entropia de uma variável aleatória V, com valores VI, onde cada um dos valores tem probabilidade P de VI, ela é definida como essa equação mostrada aqui abaixo, que é o I de V é igual
menos o somatório da probabilidade de VI vezes o log de 2 da probabilidade de VI. Então, isso vai te dar a entropia daquela variável aleatória. Então, nós conseguiríamos medir aqui a entropia dessa moeda desonesta. Bom, continuando aqui com o aprendizado, voltando, retornando ao problema do aprendizado, ou seja, da indução de árvore de decisão, nós temos que se um conjunto de treinamento, que eu chamei de E maiúsculo, contém P exemplos pertencentes à classe positiva e N exemplos pertencentes à classe negativa, então a entropia do atributo objetivo, ou seja, o rótulo ou saída desejada, para todo o conjunto de treinamento, ela é dada por essa equação aqui, que eu chamei de H-goal, H objetivo, que é igual a B de P dividido por P mais N, que é igual a essa equação aqui. Isso vai te dar a entropia do atributo objetivo, ou seja, do rótulo ou a saída desejada, para todo o conjunto de treinamento. Portanto, qualquer árvore de decisão correta para o conjunto de treinamento E, ela vai classificar os exemplos na mesma proporção de ocorrência das classes no conjunto de dados. Assim, a probabilidade de um exemplo ser da classe positiva, P, é o número de ocorrências P da classe positiva dividido pelo número total, que é P mais N. E a do exemplo ser pertencente à classe negativa, N, é o número de ocorrências da classe negativa dividido pelo número total de ocorrências, que é P mais N, ou 1 menos a probabilidade da classe ser da classe positiva, a probabilidade do exemplo ser da classe positiva. Um teste com um único atributo, xk, nos dá apenas parte da entropia para todo o conjunto, ou seja, da entropia total, da entropia do objetivo. Nós podemos medir exatamente o quanto cada atributo contribui através do cálculo da entropia restante após o teste do atributo. Então, um atributo xk com d valores distintos divide o conjunto de treinamento E, em subconjuntos E1 até ED. Então, se o seu atributo xk pode assumir d valores, ele vai dividir o conjunto de treinamento em subconjuntos, em d subconjuntos, de E1 até ED. Cada um desses subconjuntos, EI, ele possui PI exemplos da classe positiva. Então, ele vai ter PI exemplos pertencentes à classe positiva P e NI exemplos pertencentes à classe negativa. Um exemplo escolhido aleatoriamente do conjunto de treinamento tem o iésimo valor para o atributo com probabilidade PI mais NI dividido por P mais N, pelo número total. Assim, a entropia restante esperada após o teste para o atributo xk ela é dada por essa equação aqui abaixo, o remainder de xk, ou seja, o restante de xk, que é igual ao somatório de 1 a d de P mais NI dividido por P mais N vezes a entropia da classe positiva, do PI mais NI. O ganho de informação com o atributo xk, então ele vai ser a redução na entropia total do conjunto de treinamento, que é dado por essa equação aqui. Então, o ganho de informação que nós temos com o atributo xk vai ser a redução que nós temos na entropia total. Ou seja, a entropia total menos a entropia restante apenas com o atributo xk. Isso vai dar o ganho de informação para aquele atributo xk que nós vamos utilizar para escolher como a árvore vai ser dividida. Então, aqui o método ID3, a ideia por trás dele é maximizar o ganho de informação e então usar o procedimento recursivamente para os subconjuntos de E1 até ED. Ou seja, nós escolhemos o atributo que vai gerar a primeira ramificação e então se repete o processo para construir as subárvores. Então, nós vamos calcular o ganho de informação para todos os atributos
E o atributo que maximizar o ganho de informação vai ser o nó da árvore. E assim por diante. Então, o processo por trás do método ID3 ele pode ser resumido através da seguinte sequência de passos. Inicialmente, calcula-se a entropia do objetivo para todo o conjunto de treinamento. Então, nós calculamos a entropia total para todo o conjunto de treinamento. Cálculo do ganho de informação para cada um dos atributos, de K, de 1 até K, do conjunto de treinamento E. Particionamos o conjunto E em subconjuntos de A1 até ED, usando o atributo xk, para qual o ganho de informação resultante após a divisão é maximizado. Criamos um nó da árvore de decisão contendo um atributo que maximizou o ganho de informação. Em seguida, nós repetimos os itens de B até D em subconjuntos, usando os atributos restantes. Esse processo vai continuar até que a árvore classifique perfeitamente os exemplos de treinamento ou até que todos os atributos tenham sido utilizados. Então, é bem simples, é só apenas seguir aqui os passos, calcular a entropia total, calcular o ganho de informação para cada um dos atributos. O atributo que maximizar o ganho de informação, ele é escolhido como sendo um nó da árvore, e a partir daí se repete para os subconjuntos usando os atributos restantes, até que não se tenha nenhum atributo ou que a árvore classifique perfeitamente os exemplos de treinamento. O método ID3 ele segue a seguinte regra: um ramo com uma entropia igual a zero é uma folha, e um ramo com entropia maior do que zero ainda precisa de partição adicional, ou seja, ainda precisamos fazer novamente o cálculo, realizar o cálculo do ganho de informação, descobrir qual atributo tem maior ganho de informação, particionar a árvore e assim por diante. O método ID3 ele vai ser exemplificado através do exemplo apresentado a seguir. Então, a seguir tem um exemplo simples de como nós realizamos e como nós seguimos esses passos aqui para gerar uma árvore de decisão. Antes do exemplo, algumas observações que eu gostaria de fazer aqui sobre as árvores de decisão. Além do ganho de informação, existem outras métricas, existem várias outras métricas que podem ser usadas para definir as partições, ou seja, como se divide, onde se cria cada nó da árvore. Uma possibilidade é usar métricas de distância ou de divergência, como o índice de Gini. Então existe essa outra métrica chamada de índice de Gini, que também é utilizada em alguns algoritmos de criação de árvores. No scikit-learn, por exemplo, vocês podem escolher se vocês querem usar o índice Gini ou o ganho de informação. Caso haja exemplos ruidosos, ou seja, exemplos que não são totalmente consistentes, passa a ser necessária uma análise estatística mais ampla dos dados, incluindo, por exemplo, testes de hipóteses. Outro ponto importante é se for o caso, deve-se buscar metodologias para se lidar com atributos faltantes. Então, em alguns casos, pode ser que alguns atributos estejam faltando, valores de atributos estejam faltando. Então, é necessário se buscar alguma forma de amenizar, de minimizar esse problema. O conjunto de treinamento é a base para definir a árvore de decisão. Então, a árvore é treinada a partir do conjunto de treinamento. Então, um conjunto que contenha inconsistências, como por exemplo 2 exemplos com os mesmos atributos e classes diferentes, ele vai precisar ser reconsiderado. Os atributos eles podem não ser suficientes, por exemplo, e nós vamos precisar de mais atributos para poder realizar a classificação correta daquele exemplo. Porque se eles têm os mesmos atributos e são classificados em classes diferentes, nós precisaríamos criar pelo menos mais um atributo para poder fazer essa divisão, poder dizer que aquele atributo é o atributo que vai determinar a qual classe pertence aquele exemplo. Um problema muito comum das árvores de decisão, especialmente quando se tem um número muito grande de atributos, é o sobreajuste. Então, ele também,
as árvores de decisão elas também sofrem com sobreajuste. E existem duas formas de se minimizar esse problema. Uma delas é podar as árvores, chamado de tree pruning, e a outra são as florestas aleatórias, que nós vamos ver em seguida. Aqui eu apresento um exemplo simples de árvore de decisão utilizando o método ID3. Nesse exemplo, nós vamos construir uma árvore de decisão para predizer se os jogadores irão ou não praticar um determinado esporte baseado em algumas condições meteorológicas. Então, essa árvore basicamente é a mesma que eu apresentei anteriormente. Nós vamos entender como nós chegamos àquela árvore. Nós vamos considerar um conjunto de dados da forma xi, d, um par de valores, um vetor de valores xi, de atributo xi, e o valor di, que é o rótulo. Então, xi é o vetor de atributos e di é o rótulo, associado àquele conjunto de atributos, aquele vetor de atributos. Nesse conjunto de dados, cada entrada diz respeito à condição meteorológica de um dia. Então, os atributos são todos categóricos. Então, por exemplo, os atributos que nós temos são tempo, temperatura, umidade e vento. Eles são, como eu disse, categóricos. Eles têm um número finito de valores, podem assumir apenas alguns valores. Por exemplo, tempo assume apenas ensolarado, nublado e chuvoso. Temperatura assume os valores frio, agradável e quente. Umidade pode ser alta e normal. E vento é presente e ausente. Os rótulos para essa classificação são apenas dois: positivo, ou seja, jogar, e negativo, ou seja, não jogar, denotando um problema genérico de duas classes. Então, por exemplo, um exemplo de condição meteorológica de um dia qualquer poderia ser descrito por nublado, dia frio, umidade normal e vento ausente. Aqui eu mostro nessa tabela o conjunto de treinamento. Ele é dado por essa tabela. Nós temos 14 entradas, representando 14 dias, com os vários valores que cada um dos 4 atributos podem assumir. E nós temos aqui a classe a que cada um desse conjunto de atributos pertence. O nosso valor desejado, o rótulo. Então, inicialmente, nós calculamos a entropia do objetivo, ou seja, a entropia de Y, que é para todo o conjunto de treinamento. Então, nós aplicamos a fórmula que nós vimos anteriormente. Nós sabemos aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 exemplos da classe positiva e um total de 14 dias. Então, nós aplicamos na fórmula da entropia e chegamos ao valor da entropia total para o conjunto de treinamento igual a 0,9403. Em seguida, para encontrar o nó raiz, ou seja, o primeiro nó da árvore, nós calculamos o ganho de informação para cada um dos atributos. Então, eu criei aqui 4 tabelas que fazem a contagem, dada o atributo, do número de casos positivos e o número de casos negativos. Então, por exemplo, do clima, Outlook, no caso ensolarado, eu tenho dois exemplos da classe positiva, 3 da classe negativa, totalizando 5, 4 exemplos nublados, positivos, jogar, e 0, não jogar, 3 positivos para chuvoso e 2 negativos para chuvoso, totalizando 5 e um total de 14. Mesma coisa aqui para temperatura, umidade e vento. Eu calculo o número dado que a temperatura é quente. Eu conto o número de classes positivas para hot. Então, vocês podem ver aqui, hot. Eu tenho hot, negativo, 1 positivo, 2 positivos. Então, eu tenho 2 positivos, e se nós voltarmos lá, vamos ter que ter 2 negativos. Então, para calor, hot, 1, 2, esse positivo,
positivo. Então, 2 positivos. Então, é uma contagem aqui de quantas vezes, por exemplo, o hot foi igual a negativo e quantas vezes o calor, foi igual a positivo. Então, vocês fazem isso para todas as variáveis e todos os valores que elas podem assumir. E vocês aplicam aqui a fórmula do ganho de informação. Então, é o ganho total menos o ganho restante para aquela variável, para aquele atributo. Então, após fazer a conta aqui, calcular o ganho de informação para todas os quatro atributos, eu vejo que o maior valor, ou seja, o ganho de informação, ele é maximizado para o clima, para o Outlook. Então, eu tenho o valor de 0,247. Então, o ganho de informação ele é maximizado com o atributo Outlook, que é, portanto, escolhido como sendo a raiz da árvore, o nó raiz da árvore. Então, aqui eu já tenho a primeira parte da árvore, sei que o Outlook é o nó raiz, e sei que agora eu vou seguir para cada um desses ramos. Se for ensolarado, eu venho para esse ramo, se for nublado, esse ramo, e se for chuvoso, esse ramo. Então, agora, nós vamos utilizar calcular as outras variáveis para cada um dos ramos, calcular o ganho de informação para cada um dos ramos com as outras variáveis, com os outros atributos, e, assim por diante, encontrar os nós seguintes para cada um dos ramos da árvore. Então, agora, nós precisamos testar o conjunto de treinamento para subconjuntos específicos do atributo Outlook. Quando o Outlook for igual a overcast, ou seja, nublado, seguindo aqui, se vocês pegarem a tabela e filtrarem a tabela, ou seja, fizerem que o Outlook for igual a overcast, vocês vão ter que a classe vai ser sempre positiva. Então, nós vemos aqui na tabela abaixo que os valores dos outros atributos eles não vão importar. Então, não importa se está calor, se está frio, se está temperado, ou seja, não está nem quente nem frio. A umidade também não vai importar. O que importa aqui no final das contas é que se está nublado. Se está nublado, jogar, classe positiva. Então, nós vemos na tabela abaixo que os valores dos outros atributos, eles não influenciam, eles não importam, sendo a classe escolhida sempre a classe positiva. Ou seja, a decisão será sempre pela classe positiva se o tempo estiver nublado. Portanto, nós encontramos a folha desse ramo. Então, se vocês calcularem a entropia, para esse caso aqui, para a entropia restante, vocês vão encontrar um valor igual a 0, significando que essa é uma folha. Então, vocês têm aqui que o overcast, se estiver overcast, nublado, com certeza, uma grande chance deles jogarem, classe positiva. Agora, nós fazemos a mesma coisa para os outros dois ramos, sunny, ensolarado e chuvoso. Então, quando o Outlook for igual a rain, testando para os atributos restantes, temperatura, umidade e vento, então nós fazemos a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Nós pegamos agora, só que ao invés de olhar a tabela inteira, nós pegamos o valor Outlook e nós definimos ele, pegamos apenas os valores iguais a rain. Então, nós vamos ver que o total de eventos rain, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos que o total de eventos rain são iguais a 5 exemplos, que é o número de exemplos total que nós temos que encontrar aqui no final para cada uma das 3 restantes, das 3 variáveis, dos 3 atributos restantes. Então, dado que o Outlook é igual a rain, nós calculamos quantas ocorrências do valor hot, do valor mild e do valor cool, tanto da classe positiva quanto da classe negativa. Então, nós montamos a tabela para temperatura, umidade e vento. Baseado nesses valores, nós podemos calcular o ganho de informação para cada uma desses 3 atributos restantes. Após fazer o cálculo, nós chegamos à conclusão de que o vento, wind, ele maximiza o ganho de informação, tem o maior valor,
0.971. Então, com isso, o atributo wind ele vai resultar num ganho de informação mais alto quando o tempo estiver chuvoso. Então, dado que está chuvoso, então aqui no ramo chuvoso, o próximo nó vai ser o vento. Então, por isso, o vento vai ser o nó do segundo nível da árvore no ramo rain do Outlook. Então, quando estiver chovendo, nós vamos verificar se está chuvoso, se está ventando ou não, para poder classificar aquele exemplo. Agora, em seguida, se nós analisarmos a tabela com Outlook igual a rain e wind igual a false, nós percebemos que a decisão será sempre pela classe positiva. Então, se nós fixarmos Outlook igual a rain e wind igual a false, nós vemos que não importa a temperatura, os valores de temperatura e umidade, a classe vai ser sempre positiva. Então, aqui nós definimos que se não estiver ventando, os jogadores irão jogar. Mesma coisa, se nós definirmos Outlook igual a rain e wind igual a true, nós vemos que a classe é negativa. Isso já define que eles não vão jogar. Então, se estiver chovendo e ventando, eles não vão jogar. Portanto, nós encontramos as folhas para os dois ramos que começam a partir do nó wind. True e false do nó wind. Nós encontramos as folhas aqui, baseado, olhando, verificando os valores da tabela. Em seguida, nós vamos para o outro ramo do Outlook, é o ensolarado, sun. Nós fazemos a mesma coisa, calculamos o número total de exemplos sun, se vocês olharem na tabela. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número total de ocorrências para Outlook igual a sun é igual a 5 para os três atributos. Calculamos o número de ocorrências para temperatura igual a hot, mild e cool, número de ocorrências positivas e número de ocorrências negativas. Montamos a tabela para cada um dos três atributos com esses valores e jogamos esses valores que nós criamos aqui, que nós obtemos nessas três tabelas, para calcular o ganho de informação para cada uma das três variáveis, dos três atributos, perdão. E, novamente, encontramos qual dos três atributos maximiza o ganho de informação, que no caso foi a umidade, que resulta num ganho de informação de 0.970. Então, o atributo humidity, ou umidade, resulta no ganho de informação mais alto quando o tempo estiver ensolarado, ou seja, Outlook igual a sun. Por isso, o humidity vai ser o nó do segundo nível da árvore no ramo sun. Então, se estiver ensolarado, nós precisamos verificar se a umidade está alta ou se está normal antes de podermos classificar aquele exemplo. Em seguida, conforme nós fizemos nos outros exemplos, nós analisamos a tabela, definindo o valor de Outlook como sunny e o valor de umidade igual a normal, e nós percebemos com isso que a decisão também vai ser sempre por uma das classes, que no caso aqui é a classe positiva. Então, se o Outlook, ou seja, se o clima estiver ensolarado e a umidade for normal, não importa o valor de temperatura e o valor de vento, nós vamos jogar, ou seja, os jogadores irão jogar, vai ser sempre a classe positiva. Então, nós já temos aqui a folha daquele nó. Mesma coisa, a decisão vai ser sempre pela classe negativa, se Outlook igual a sunny, ou seja, se estiver ensolarado e a umidade estiver alta, não importa a temperatura nem vento, eles não vão jogar. Então, se estiver ensolarado e umidade alta, não jogar. Então, com isso, nós encontramos as folhas para os dois ramos, normal e high, do nó humidity. Com isso, a construção da árvore de decisão se encerra e nós podemos utilizá-lo
ou seja, as regras de decisão que nós encontramos, que nós montamos com a árvore, e nós podemos com isso classificar novos exemplos. Então, se um novo exemplo for nublado, não importa se estiver ensolarado, se estiver ensolarado ou se estiver chuvoso, se estiver ensolarado, eles vão jogar. Se estiver nublado, eles vão jogar. Caso contrário, nós precisamos, dependendo dos outros ramos, verificar a umidade, se estiver ensolarado, e verificar se está ventando, se estiver windy. Então, com isso, nós terminamos esse exemplo. Vocês veem que é bem simples, é apenas aplicar os valores, contar o número de ocorrências das classes positivas e negativas para cada um dos subconjuntos e aplicar na forma do ganho de informação. Bom, algumas considerações sobre as árvores de decisão. Uma árvore de decisão, ela transforma os exemplos do conjunto de treinamento em uma sequência de regras que classifica os exemplos de entrada. Portanto, como nós acabamos de ver, elas são fáceis de serem interpretadas. Então, nós temos aqui um conjunto de regras, digamos, if, else, e com isso nós podemos classificar e entender como essa classificação é feita através dos atributos de entrada. Então, nós podemos facilmente interpretar os resultados. Embora as árvores de decisão elas sejam poderosos algoritmos de classificação, elas apresentam um longo tempo de treinamento. Então, isso é uma desvantagem, mas elas são muito poderosas. Então, muitas pessoas utilizam as árvores de decisão e elas utilizam, por exemplo, GPUs que aceleram esse treinamento. Ou servidores com CPUs com muitos cores e coisas desse tipo. Em casos onde as classificações, em casos onde as classes são separadas por fronteiras de decisão não lineares, as árvores de decisão elas apresentam um desempenho de classificação superior ao apresentado por classificadores lineares. Isso vocês podem ver, está exemplificado nesse exemplo. Vocês vão encontrar isso nesse arquivinho aqui, nesse notebook do Jupyter, que vocês vão encontrar lá no site, no zip. Vocês podem rodar esse exemplo para entenderem, para visualizarem isso que eu acabei de dizer. Outra coisa é que, entretanto, quando as classes não são bem separadas, as árvores são suscetíveis a sobreajustar. Então, se as classes elas são muito próximas uma das outras, as árvores elas vão sofrer com sobreajuste ao conjunto de treinamento, de modo que a fronteira de decisão linear dos classificadores lineares separe melhor essas classes, apresentando um melhor desempenho de classificação. Então, quando nós temos aqui casos onde essas classes elas estão bem próximas umas das outras, um classificador linear vai ter um desempenho melhor. Para vocês visualizarem isso que eu acabei de dizer, esse caso, vocês podem rodar esse exemplo aqui, que vocês vão encontrar no zip file, no arquivinho zip, que vai estar no site. Se vocês rodarem esse exemplo, vocês vão visualizar facilmente isso que eu acabei de dizer. Continuando aqui com as considerações, bom, as árvores de decisão elas precisam de muito pouco pré-processamento. Isso é uma vantagem. Então, elas necessitam de muito pouco pré-processamento dos dados. Em particular, elas não, uma coisa muito interessante é que elas não necessitam de nenhum tipo de escalonamento dos atributos. Então, os atributos podem ter valores muito diferentes uns dos outros, escalas muito diferentes, e vocês não vão precisar fazer o escalonamento. As árvores de decisão, elas adoram fronteiras de decisão ortogonais. Se vocês observarem os exemplos que vocês vão encontrar no arquivinho zip, vocês vão perceber que todas as fronteiras de decisão elas são perpendiculares a um dos eixos, ou do x ou do y, o que torna as árvores sensíveis à rotação do conjunto de treinamento.
Então, se o conjunto de treinamento não tiver uma fronteira de decisão que seja perpendicular a um dos eixos, isso vai dificultar muito a classificação. Então, as árvores elas são sensíveis a essa rotação do conjunto. Vocês podem visualizar isso com esse exemplo, que também vai estar lá no arquivinho zip. Vocês podem rodar esse exemplo e vocês vão visualizar isso que eu acabei de dizer. E uma maneira para se minimizar esse problema é usar uma técnica que é conhecida como análise de componentes principais, do inglês Principal Component Analysis, PCA. Então, utilizando PCA, esse problema pode ser minimizado e aí vocês podem utilizar as árvores de decisão que vão apresentar uma performance melhor. De maneira geral, o principal problema das árvores de decisão é que elas são muito sensíveis a pequenas variações nos dados de treinamento. Então, essas variações nos dados elas podem gerar árvores completamente diferentes. Então, pequenas variações. Nesse exemplo aqui, se vocês rodarem, executarem ele, também vai estar lá no arquivinho zip, vocês vão ver que apenas mudando a semente do gerador pseudo-aleatório, vocês vão ter diferentes tipos de árvore. As árvores vão ser diferentes. Vocês têm o mesmo conjunto de treinamento, mas embaralhando os valores desse conjunto de forma diferente, utilizando uma semente do gerador de sequências pseudo-aleatórias, vocês vão ter árvores diferentes. Uma forma de limitar essa instabilidade, as florestas aleatórias elas podem limitar essa instabilidade, calculando a média das previsões feitas por diversas árvores de decisão. Então, conforme a gente vai ver no estudo dirigido, as florestas aleatórias elas melhoram isso, elas minimizam essa instabilidade, porque a decisão final ela não é feita apenas por uma árvore, ela é feita por várias árvores através de uma votação por maioria, ou quando é a votação por maioria quando é classificação, e uma média quando é regressão. Então, rodando esse exemplo, vocês vão ter uma ideia do que eu acabei de dizer sobre as árvores serem sensíveis a essas variações nos dados de treinamento. Vocês vão ver isso facilmente. Outra consideração é que as árvores de decisão elas também podem ser utilizadas para regressão, conforme eu já disse anteriormente. Assim como nas tarefas de classificação, as árvores de decisão elas tendem também a sobreajustar ao conjunto de treinamento ao lidar com tarefas de regressão. Então, tanto em classificação quanto em regressão com árvore de decisão, nós temos o problema do sobreajuste. Vocês podem facilmente ver uma regressão com esse problema do sobreajuste nesse notebook do Jupyter, que também se encontra no arquivinho zip, que vai estar disponível no site. Se vocês executarem, rodarem esse notebook, vocês vão entender o que eu acabei de dizer aqui sobre a regressão, ter o problema de sobreajustar. Aqui um exemplo simples de classificação com árvore de decisão, utilizando a biblioteca scikit-learn. Esse exemplo vocês vão encontrar também no arquivo zip. O nome do exemplo é esse daqui. Eu inicialmente importo as bibliotecas necessárias, as bibliotecas e módulos. Em especial aqui eu importo a classe Decision Tree Classifier. Então existe uma diferenciação entre o classificador e o regressor. No caso, como eu quero realizar uma classificação, eu importo o Decision Tree Classifier. Na sequência eu crio duas classes concêntricas, conforme vocês podem ver aqui na figura, utilizando a função MakeCircles da biblioteca scikit-learn. Então, com essa função eu consigo criar esses círculos concêntricos que me dão as duas classes, a classe 0 e a classe 1, classe 0 pontos azuis e a classe 1 o X em vermelho. Na sequência eu divido o conjunto de treinamento em dois subconjuntos, um para treinamento, 80% do conjunto, e teste, 20% do conjunto.
Em seguida, cria uma instância do classificador, usando como critério o Gini. Poderia utilizar a entropia aqui, que vai fazer as contas baseadas no ganho de informação. Na sequência, realizo o treinamento do classificador, faço as predições com o conjunto de testes e meço a precisão, a performance do classificador no conjunto de testes. Então, aqui nas figuras ao lado, eu mostro as classes que são geradas aqui pela função makeCircles, mostro a fronteira de decisão que a árvore de decisão encontrou. Vocês podem ver aqui que ela encontra um quadrado azul, e vocês podem ver que a fronteira de decisão ela é ortogonal aos eixos. Então você tem aqui ortogonal, 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 ortogonal aos eixos. Aqui tem a matriz de confusão. Nós vemos que é uma classificação perfeita para esse conjunto de teste. Não existe nenhum falso positivo, nem falso positivo, nem falso negativo. Isso é mostrado aqui também pela curva ROC, que nós temos uma curva perfeita aqui, sempre em 1, o mais longe possível aqui do classificador aleatório. Então, esse exemplo é uma classificação de duas classes concêntricas, dois círculos concêntricos. As figuras, conforme eu disse, elas mostram a distribuição das classes, a fronteira de decisão encontrada pela árvore, a matriz de confusão e a curva ROC. E conforme nós vimos aqui, é uma classificação perfeita para aquele conjunto de testes. O outro exemplo é o exemplo de regressão com as árvores de decisão, usando a biblioteca scikit-learn. Como eu disse, existe uma diferenciação entre o classificador e o regressor. Então, nós importamos a classe Decision Tree Regressor para realizar uma regressão. Criamos a base de dados, ou seja, os valores para realizar a regressão, com a função makeRegression, também da biblioteca scikit-learn. Dividimos novamente o conjunto em um conjunto de treinamento e um conjunto de teste, com 80% e 20% respectivamente. Em seguida, nesse exemplo aqui, eu utilizo o Grid Search, que nós vimos na lista de exercícios passada. Eu utilizo o Grid Search para encontrar qual os valores ótimos para esses dois parâmetros do Decision Tree Regressor, que são a profundidade máxima e o mínimo de amostras por folha. Então eu vario aqui de 1 a 6 e também incluo none, e o número mínimo de amostras por folha de 1 a 9. Então eu utilizo o Grid Search para encontrar qual seria o melhor valor para esses valores. Então aqui eu executo o Grid Search com esses valores para encontrar o melhor valor. Imprimo os melhores valores, os valores ótimos desses dois parâmetros, realizo a predição no conjunto de testes com os valores ótimos e calculo a performance dessa regressão no conjunto de teste. Então eu calculo o valor do erro quadrático médio. Então aqui na figura eu estou mostrando os valores, os pontos, os exemplos gerados pela função makeRegression. Então são os pontos em azul, são o dado ruidoso, e a linha em vermelho é o modelo encontrado, é a regressão, a curva de regressão encontrada utilizando a árvore de decisão implementada pelo scikit-learn. Então vocês vão encontrar esse exemplo lá no arquivo zip, ele tem esse nome. Uma outra coisa importante, rodando o exemplo, vocês vão ver como vocês podem criar figuras que mostram a árvore de decisão criada. Essa aqui é a árvore de decisão criada para os valores ótimos dos dois parâmetros. Então nós temos essa árvore aqui.
Esse é um exemplo, como eu disse, de regressão, utilizando o Grid Search para encontrar os valores ótimos dos hiperparâmetros MaxDef e MinSamplesLeaf. E as figuras acima elas mostram os dados ruidosos, os pontinhos em azul, e a curva de regressão em vermelho, e a árvore de decisão encontrada por esse regressor. Com esse exemplo, nós finalizamos esse vídeo sobre árvores de regressão e em seguida eu tenho alguns avisos. Então, os exemplos já estão disponíveis no site, vocês já podem baixá-los, fazer o download. A lista 7, relacionada com as árvores de decisão, também já está no site. A lista 5, vocês podem entregá-la até o dia 15/5. E vamos ter um estudo dirigido sobre florestas aleatórias na próxima semana. Então, na próxima semana eu vou enviar um arquivinho PDF com o assunto de florestas aleatórias para vocês darem uma lida e responderem algumas questões da lista número 8, que eu vou disponibilizar na próxima semana. Então, pessoal, muito obrigado, boa noite e até a próxima aula. Abraços!